Oi, crianças, como vocês estão? Bom, tô com saudades, imagino que todo mundo também esteja, mas ainda bem que a gente tem essas aulinhas pra nós nos sentirmos mais próximos, né? Bom, hoje eu vou contar pra vocês uma história sobre o que a gente tá aprendendo. O que a gente tá aprendendo? Sobre as armaduras de Deus. E uma das histórias de hoje é sobre a sandália das boas novas de paz. Bom, essa sandália, ela significa que Deus protege o caminho das pessoas, de todas as pessoas, que ensinam sobre o amor de Jesus e que estão prontas para irem, compartilharem, falar as boas novas em paz, ou seja, para falarem sobre o amor de Jesus em paz, porque Deus veio aqui e nos deu a paz de Jesus, nos deu o amor de Jesus. E o que significa isso? Será que eu preciso ir no outro lado do mundo para falar sobre o amor de Deus em paz? Não, nada a ver. Você pode falar para quem está próximo de você, ou seja, para os seus tios, para os seus primos, para os seus amigos da escola. Então assim, vocês não precisam ir no outro lado do mundo para falar sobre o amor de Jesus. E Deus protege todos os caminhos dessas pessoas que ensinam sobre o seu amor. Bom, a história de hoje está na Bíblia e eu vou falar sobre Paulo e como ele se tornou um missionário. Bom, foi assim. Paulo, ele não gostava dos cristãos. E uma vez, ele recebeu uma autorização para pegar alguns cristãos em um lugar. Ele estava andando com a autorização dele e aí ele recebeu uma luz. Veio uma luz muito forte do céu e uma voz que dizia assim, a voz: "Por que você me persegue?" E aí na hora que ele viu, de quem que era essa voz? Era de Jesus. E nessa hora, o Paulo viu que ele estava errado e tudo mudou na vida dele. Ele quis falar sobre o amor de Deus. Bom, e naquele momento ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele começou a viajar, falar sobre o amor de Deus. E naquela época, as estradas, os caminhos, eles eram muito difíceis. Mas mesmo assim, Paulo não desistiu. E também, a cultura dos lugares era muito diferente, os idiomas eram diferentes, mas nada disso impediu Paulo de falar sobre o amor de Deus. Então a igreja onde ele estava orou por ele, orou pelas missões dele e de Barnabé, que depois eles se separaram, cada um foi para um lugar. E então os dois deixaram a sua igreja Antioquia e foram pregar para o mundo inteiro sobre o amor de Deus. E começaram as viagens de Paulo e de Barnabé. Bom, em uma cidade, ele foi apedrejado porque as pessoas não aceitavam que ele estivesse falando sobre o amor de Deus. As pessoas não aceitavam isso. E ele foi apedrejado, quase morto, mas mesmo assim ele não desistiu porque Deus estava com ele, estava ajudando ele. Na segunda viagem que ele fez, ele foi preso. E certa vez, Deus mandou um terremoto e fez com que as celas da prisão fossem abertas e para que eles conseguissem fugir. Um dos guardas da prisão ficou tão impressionado com aquilo que o que aconteceu? Ele e toda a sua família aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Teve uma outra viagem que um jovem, ele estava na janela e ele caiu. E as pessoas acharam que ele morreu. Mas o que aconteceu? Deus deu o poder a Paulo para que ele conseguisse ressuscitar este jovem que caiu. As viagens de Paulo foram muito importantes e muito especiais, porque por mais que tivesse sido muito difícil, aconteceram várias coisas, ele conseguiu fazer com que várias pessoas aceitassem a Jesus. Isso é muito importante, não é? E o versículo de hoje, dessa história nossa, está em Marcos 16:15 na Bíblia, que é: "Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas", igual Paulo fez. Igual hoje temos vários missionários, inclusive temos missionários na nossa igreja. Então o que a gente tem que fazer? Orar por eles,
pedir para que Deus abençoe eles e proteja eles. E também falar sobre o amor de Deus para os nossos amigos, a nossa família. Isso, quando a gente fala sobre o amor de Deus para as pessoas próximas da gente, nós estamos o quê? Sendo missionários também de Jesus. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história, uma história muito especial e muito importante, que vocês falem muito sobre o amor de Deus para todas as pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.